Boa noite, meus amigos Tarja Preta, agente comunitário de saúde e agente de combate à endemia de todo o Brasil. Boa noite, meu povo lindo! Gente, que saudade eu tava de vocês! Estava adoentada, estava um pouquinho resfriada aí, então foi um período bem difícil, mas vamos lá. Ontem eu publiquei um áudio lá nos grupos de WhatsApp explicando ali sobre a questão da inconstitucionalidade da nossa Lei 11.350. O porquê eu defendo tanto a federalização. Por quê? A nossa legislação 11.350, ela tem inúmeras brechas no qual os prefeitos podem se utilizar dela para estar aí demitindo os ACS e os ACS aí por todo o Brasil. Então, eu entendo o seguinte: se há brecha na legislação federal, no qual vai atingir inúmeros trabalhadores, por que não corrigir isso? Por que a gente não comentar? Porque é proibido se falar dessas questões. Então eu falo o seguinte, com muita tristeza, que a gente fica observando, e após um vídeo divulgado aí na rede social da doutora Elaine fazendo aí uma palestra, no qual ela fala dos problemas que vem ocorrendo por todo o Brasil aí, das demissões em massa, dos prefeitos que não andam respeitando a própria legislação federal. Então eu falo o seguinte, passaram o tempo todo tentando me agredir pela rede social aí, dizendo não à federalização, que não era, que não concordava, que não aceitava a CPI. Inúmeros ataques eu recebi durante 3 meses por estar defendendo a federalização, porque eu entendo que é importante para os trabalhadores essa federalização, que isso vai resolver inúmeros problemas, e um deles é essa demissão em massa, a precarização, a marginalização, a falta de transparência do gestor com dinheiro do governo federal. Essas questões são todas importantes para o trabalhador, porque envolve a vida desses trabalhadores. Então, o que mais me deixa chateada é em saber que os trabalhadores, eles hoje estão numa situação muito frágil, que a própria legislação ela não ampara esses trabalhadores, não é aplicada dentro dos municípios, o prefeito não respeita. Então vamos lá que eu vou comentar cada pedacinho aí da legislação 11.350, os pontos mais frágil da legislação no qual vem atingir. Já publiquei na minha página aí a íntegra aí do resumo da explicação para que vocês possam imprimir e que vocês possam ler com calma. Então vamos lá. Na emenda 51 de 2006, o artigo 1º do o artigo 1º e o artigo 198 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos: parágrafo 4º, 5º e 6º. Vamos lá ver o que diz esses parágrafos. Como eu sempre falo para vocês, eu gosto sempre de falar o que eu estou lendo. Aonde que eu encontro isso? Aonde que está escrito isso? Eu não gosto de citar coisas que não está fundamentada juridicamente. Essa é a questão. Então eu sempre vou falar para vocês os artigos, sempre vou botar o texto, sempre vou botar os artigos para que depois vocês possam imprimir e vocês ter contato. Então vamos lá. Eu só peço um pouquinho de paciência, que eu ainda estou um pouco rouca, então eu não posso estar falando igual uma matraca aqui direto, porque senão ataca a tosse. Então vamos lá devagar. Lá no parágrafo 4º, 5º e 6º do artigo 198, vamos ver o que diz. Parágrafo 4º. Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. Parágrafo 5º. Lei Federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. Parágrafo 6º. Além das hipóteses previstas no parágrafo 1º do artigo 41 e no parágrafo 4º do artigo 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça função equivalente às de agente comunitário de saúde ou agente de combate à anemia poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos fixados em lei para o seu exercício. Artigo 2º.
Após a promulgação da presente emenda constitucional, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a epidemias somente poderão ser contratados diretamente pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, na forma do parágrafo 4º do artigo 198 da Constituição Federal, observando o limite de gastos estabelecido na lei complementar, de que trata o artigo 169 da Constituição Federal. Parágrafo único. Os profissionais que, na data da promulgação desta emenda e a qualquer título desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou agente de combate a endemias, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público, a que se refere o parágrafo 4º do artigo 198 da Constituição Federal, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processos de seleção direta ou indiretamente do Estado, Distrito Federal ou município, ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes de federação. Artigo 3º. Esta emenda constitucional entra em vigor na data da sua publicação. Aí vamos lá, pessoal. Diz o artigo 1º, parágrafo 4º. Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão, olha a palavra, poderão admitir agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza, complexidade das suas atribuições e requisitos específicos para atuação. Porém, em sentido contrário, afirma o artigo 2º. Vamos ver o porquê? Artigo 2º. Após a promulgação da presente emenda constitucional, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias somente poderão, olha só, já mudou a palavra. No parágrafo 4º diz poderão. No artigo 2 diz somente poderão ser contratados diretamente pelos estados, pelos Distrito Federal e pelos municípios na forma do parágrafo 4º do artigo 198 da Constituição Federal, observando o limite de gasto estabelecido pela lei complementar que trata o artigo 169 da Constituição Federal. Observe, ao usar o termo poderão, o artigo 1º faculta a contratação direta de ACE e ACS, portanto admite a terceirização. Ao empregar a locução somente poderão, no artigo 2º, exige a contratação direta dos ACE e dos ACS, ou seja, proíbe a terceirização. Olha o conflito. Isso que eu venho falando o tempo todo. A nossa legislação federal 11.350 está dando argumento para os prefeitos fazer essa bagunça que está acontecendo pelo Brasil afora. Se a gente hoje não parar para consertar isso, a gente vai arrastar esse defunto até quando? Vai ficar assistindo demissões em massa até quando? Vão ficar vendo trabalhadores ser penalizados até quando? Gente, eu vou repetir novamente o que eu repeti ontem no áudio. Errar é humano, persistir no erro é burrice. Se é para consertar a legislação federal que está cheia de erro, por que não mobilizar todos os 337 mil trabalhadores aí, ACE e ACS pelo Brasil, para que a gente pressione o governo federal a fazer a federalização, que uma vez tornando-se para o ente federativo, ele estaria resolvendo um montão de questões, que isso aí não é nem o principal. Vamos lá continuar o que eu estava falando. A incoerência também pode ser descrita na seguinte forma: não é obrigatória a contratação direta de ACE e ACS do artigo 1º e é obrigatória a contratação direta do ACE e do ACS no artigo 2º. Então tem uma contradição, uma fala que é obrigatório contratar diretamente e outra fala que não é obrigatório. Então uma permite a terceirização e outra não permite a terceirização. Então isso é uma questão de um erro grosseiro. Aí o prefeito vai lá com o procurador do município. Para quem não sabe, o procurador do município é o advogado do município. Parece que é o advogado do diabo. Fica ali caçando argumento para que o prefeito não cumpra merda nenhuma. Essa é a questão. Se vocês não sabem, o que mais a gente tem é prefeito pilantra e procurador que ajuda a ser o prefeito pilantra. Então, é isso que a gente temos. Então, dá para você brigar na base?
Dá para vocês questionar sozinhos dentro do município, como falaram o tempo todo? Não, a federalização, vocês não são inteligentes, vocês não se mobilizam, vocês não se unem nas bases para lutar. Como é que você vai lutar com uma lei federal que está em contradição, que está com erros? Aí o prefeito fala assim, eu não sou obrigado a cumprir nada. E eu vou te dizer o porquê ele vai falar isso para você. Vamos continuar aqui. No artigo 1º, a administração tem duas alternativas para admissão de ACE e ACS. Partícula poderão, que significa possibilidade. Contratação direta por meio de processo seletivo público. Contratação indireta através de instituição privada que forneça esses profissionais terceirizados. Vocês estão acompanhando aí, né? No artigo 2º, o que está definido lá é o seguinte. Definido-se a administração pela contratação direta, somente poderá adotá-la se concomitantemente forem respeitados os seguintes dispositivos constitucionais. Expressão somente poderão, é o que está escrito lá no 2º. Que significa obrigatoriedade. No artigo 198, parágrafo 4º da Constituição Federal, ou seja, por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. Aí o artigo 169, isto é, observando o limite de gasto estabelecido na lei de LRF, na lei de diretriz orçamentária. Portanto, o artigo 2º é simplesmente uma norma explicativa que se limita a dizer como deverão ser realizadas as contratações diretas de ACE e ACS, quando for essa alternativa escolhida pela administração. O artigo 2º representa uma regra proibitiva que pretensialmente vedaria a utilização do ACE e do acesso através de interposto de pessoas. A toda evidência, a terceirização é permitida só pelo artigo 1º. Posteriormente, a lei 11.350 regulamentou o artigo 2º da emenda 51 de 2006. Entretanto, ao fazê-lo, incidiu em inconstitucionalidade, pois ofendeu o artigo 1º, já que estabeleceu contratação direta dos ACE e ACS como única opção de disposição do administrador, vedando a terceirização dessas atividades. Então, pessoal, vamos lá o que está escrito no artigo 2º. O exercício das atividades dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a anemias, nos termos dessa lei, dar-se-á exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, da execução das atividades de responsabilidade dos entes federados, mediante a vínculo direto entre os referidos agentes e o órgão ou entidade da administração direta, autarquia ou fundacional. Artigo 16, olha só, é vedada a contratação temporária ou terceirizada de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias, salvo em hipótese de combate a surto epidêmico, na forma aplicada. Aí vamos lá, por outro lado, a admissão do ACE e do acesso na forma preconizada na Lei 11.350 ocasiona a instituição do duplo regime de pessoal, estatutário e seletista, ofendendo decisão proferida pelo STF na ADIM 2135. Então, pessoal, tem outra afronta legal que estabelece dois regimes e não pode. Vamos lá. Artigo 8. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde da FUNASA, na forma do disposto do parágrafo 4º do artigo 198 da Constituição Federal, submete-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação da Lei do Trabalho, CLT, salvo se, no caso dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, lei local dispuser de forma diversa. Inconcebivelmente, a admissão seletista de ACE e ACS é por tempo indeterminado, sem nenhuma limitação temporal à vigência do contrato de trabalho? Aí, é o que eu falo. Essas brechas estão deixando tudo muito confuso dentro dos municípios.
Aí o prefeito pega essas brechas, tá fazendo a lei, demitindo todo mundo, tá sacaneando o trabalhador, não tá respeitando nada, até mesmo porque quem vai respeitar isso aqui? Se a própria legislação tá confusa, tá contradizendo o que ela vem dizer, tá ferindo artigos da Constituição Federal. Aí quando eu falo assim, não, tem que ter uma CPI, tem que ter a federalização. Primeiramente, tem que ter uma CPI para a gente saber para onde foi o dinheiro do governo federal esses anos todos. Segundo, temos que ter a federalização que acaba com esses problemas todinho aqui. Porque eles vão ter que revisar todos esses pontos e ainda não cheguei no ponto principal, que essa é a questão, que vocês vão saber por que o município não é obrigado a cumprir nada. E é isso que os prefeitos estão brigando aí o tempo todo para não cumprir lei. O artigo 10. A administração pública somente poderá rescindir unilateralmente o contrato dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias de acordo com o regime jurídico de trabalho adotado, na ocorrência das seguintes hipóteses: prática de falta grave, dentre as enumeradas no artigo 488 da CLT, acumulação ilegal de cargos, necessidade de redução de quadro de pessoal por exercício excesso de despesa, nos termos da Lei 9.801 de 99, insuficiência de desempenho apurada, que é aquela questão que estava sendo votada aí, a lei que estavam regulamentando o dispositivo 41 da Constituição Federal, que fala da dispensa por insuficiência de produtividade, de prestação de serviço dentro do município. Então eles não estavam inventando mais nada não, só estavam dando uma regulamentação a um artigo dispositivo da própria Constituição Federal que poderia demitir servidor público. Aí fizeram um drama danado, fizeram um escarcéu danado na rede social e o governo está acabando com o servidor público. Não, isso já tem na Constituição, ó, de 88, gente, acorda! Vocês não estão vendo que eles estão fazendo uma confusão na cabeça do trabalhador para poder dispersar o trabalhador das questões importantes no qual deveria estar lutando? Outra coisa que foi outra palhaçada para mim foi a tal da questão da reforma da Previdência, da aposentadoria especial. Todo mundo queria se aposentar. Todo mundo, eu quero minha aposentadoria especial, não quero a federalização, não quero a federalização, quero a aposentadoria especial. Para que CPI? Eu quero me aposentar. Ninguém se aposentou porra nenhuma. Desculpa o palavrão, desculpa. Corta isso, corta esse pedaço. Mas deixa qualquer um pirado. Essa merda, porque você vê uma encheção de saco o tempo todo na internet, nego te enchendo o saco, falando um montão de babuzeira e não explicando merda nenhuma. Aí ficaram, não, a federalização, eu quero me aposentar, ninguém se aposentou porcaria nenhuma. Fizeram um engoldo do cacete lá em Brasília, querendo levar os trabalhadores tudo para Brasília, para fazer pressão política, para cunho político. Para aprovar 2 emendas ali, para tentar aprovar 2 emendas que não ia surgir efeito de merda nenhuma. Que não ia trazer aposentadoria especial para ninguém, porque de 91 a 2006, para se aposentar com um salário mínimo, que vergonha é essa? Ficar usando o pobre do trabalhador para fazer sacanagem, eu sou contra isso. Pode me sentar a lenha aí depois, eu não estou nem esquentando com isso, não me preocupo com nada disso. Agora, tem uma coisa, não me mande calar a boca. Não me fica falando besteira no meu WhatsApp. Não me manda mensagem, não me manda recado. Faz o seguinte, procura o que fazer e procura instruir o trabalhador. Trazer ali argumentos verdadeiros, trazer transparência, ninguém explica nada. Mas quer estar o tempo todo sacaneando o trabalhador. Eu até agora não vi nenhum representante de sindicato vir e publicar ali a legislação e explicar para o trabalhador, já que tem trabalhador que não tem acesso ao sindicato. Tem outros que o sindicato é fraco demais, não explica nada. Pelo menos alguém que venha realmente trazer informação para esse trabalhador. Essa é a questão. Será que eles querem menos informação para controlar mais esses trabalhadores? Para manipular mais? Para política? Então vamos parar com essa vergonha. Os trabalhadores já estão cansados, já estão marginalizados, já estão sofrendo no campo. Já não basta os prefeitos sacanear o trabalhador, ainda tem mais gente que diz que representa e está sacaneando. Vamos parar com isso, isso é vergonhoso no país que a gente tem.
Então, continuando aqui, pessoal. Deixa seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima!